Boa noite, mais uma Identidade Geral no ar. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua companhia aqui comigo. Lembrando que o nosso encontro é sempre de segunda a sexta, às 11h30 da noite, hein? E você já sabe, com boas conversas e grandes lições. Bom, os números são alarmantes. Entre 2017 e 2020, 180 mil meninos e meninas sofreram violência sexual aqui no Brasil, uma média de 45 mil casos por ano. Esses números fazem parte do panorama da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, feito pela Unicef. Esse mesmo estudo, gente, revela que a violência se manifesta de diferentes formas de acordo com a idade da vítima. No caso das crianças, elas morrem com frequência em decorrência da violência doméstica cometida, sabe por quem? Por um agressor conhecido. O mesmo vale para a violência sexual, que na maioria das vezes acontece dentro de casa por pessoas próximas. Um outro ponto que chama muita atenção é o seguinte: a grande maioria das vítimas de violência sexual são as meninas, quase 80% do total. Para elas, um número muito alto dos casos envolve vítimas entre 10 e 14 anos de idade, sendo 13 anos a idade ali mais frequente. Para os meninos, os casos de violência sexual concentram-se especialmente entre 3 e 9 anos de idade. Infelizmente, a nossa convidada de hoje está nessa estatística. Ela foi vítima de violência sexual. Além disso, viu a mãe ser assassinada pelo próprio pai com um tiro na cabeça quando ela tinha apenas 12 anos. Há um mês, no Dia Internacional de Combate à Agressão Infantil, Vanessa Chaves lançou o livro Caminhos do Perdão, a jornada de esperança em meio à dor. E hoje ela está aqui no Identidade Geral para falar sobre esse assunto. A gente volta em instantes para começar esse bate-papo. Você já sabe, é um intervalo bem rapidinho. Até já! Já estamos de volta e hoje a gente recebe aqui a autora de livros, Vanessa Chaves, que vai contar a história dela. A história dela é bem forte, viu, gente? Aos 12 anos sofreu um grande trauma de ter visto o próprio pai matar a mãe com um tiro na cabeça. Já imaginou que forte? Ela também foi vítima de abuso sexual ainda na infância, mas graças a Deus conseguiu superar esses momentos de tanta dificuldade e hoje vai compartilhar essa história tão impactante aqui no Identidade Geral. A nossa convidada já chegou, tá aqui aguardando atrás da porta. Eu faço as honras, Vanessa. Boa noite. Boa noite. Que privilégio, viu, menina, ter você aqui. Prazer é para meu. falar sobre essa história, sobre superação, trazer esperança para as pessoas. Pode se acomodar aqui na sua poltrona. É muito bonito a gente ver como Deus usa situações ruins, porque Ele não causa as situações ruins, né? Mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Com certeza. E o grande artista consegue transformar realidades tão difíceis em bênçãos. E hoje você vai ser uma grande bênção aqui na poltrona do Identidade Geral. Estou ansiosa para esse bate-papo, hein? Muito obrigada, viu, por você estar aqui com a gente. Imagina, Luísa, eu que agradeço imensamente essa oportunidade de poder ajudar outras pessoas que talvez estão passando por algo parecido com o que eu passei. Então, eu fico muito feliz em estar aqui com essa oportunidade de ajudar também outras pessoas e aqui com você, com certeza. Ai, legal. E vai ser uma grande ajuda mesmo, porque infelizmente a gente até no bloco anterior trouxe alguns números que são bem alarmantes, porque não é uma realidade distante, né? Infelizmente, essa questão do assédio, por exemplo, é algo muito comum. E você passou por isso, né? Sim. E quem que foi o abusador para você? Foi um tio muito próximo, eu tinha 6 anos de idade. A cena que eu me lembro assim, mais forte, que mais me marcou, eu estava na minha casa ali, com as atividades normais, de repente eu subi numa cadeira, um banquinho para pegar algo no armário, foi quando eu fui abordada, ali com o primeiro toque, né? E aí ele já me levou para um outro ambiente
E aí foi quando tudo começou. E é algo tão estranho, porque você está num lugar que é a sua proteção, que é o seu lar, a sua casa, e de repente você se sente completamente desprotegida, né? Eu me senti, e a sensação ali de você ver alguém roubando, como se estivesse sendo extraído, algo sendo roubado de você. É muito invasivo. Muito né, invasivo. E eu não sei, cada pessoa tem uma reação nesses momentos, mas a minha reação naquele momento foi fechar os olhos e esperar que tudo aquilo acabasse, sabe? E foi um momento muito difícil mesmo. E o mais estranho, Lô, é que a minha mãe, ela percebeu que alguma coisa estava errada. Ela era viva ainda nesse momento, ela percebeu que tinha alguma coisa errada, mas ela não se deu conta, assim, de imediato, entende? Não sabia o que fazer, mas ela percebeu que havia alguma coisa estranha. Mas eu nunca falei com ela sobre isso. Abertamente. Não. Você tinha quantos anos, Van? 6 anos, a primeira vez. Aí então houve foram várias momentos, vezes com a mesma pessoa? Com essa mesma pessoa, e houveram outras vezes com outras pessoas também. Né? E aí você vê, é uma mistura de medo com nojo, né? Com culpa. Então, são vários sentimentos misturados, e quando a gente é uma criança, uma mulher que é violentada, ela já tem muita dificuldade em administrar o que sente, que já conhece suas emoções, já sabe quem ela é. Uma criança que está em fase de... né, tá se conhecendo ainda, construindo como ser humano, eu acredito que seja ainda mais difícil compreender aquelas emoções. Então, a gente meio que é levado para esse meio, jogado para esses sentimentos, sabe? De culpa, de medo, de não saber o porquê que aquilo está acontecendo. Sim, a gente está inserido numa estrutura tão pesada sobre a mulher que a gente sempre coloca a culpa sobre nós mesmas, né? Isso. E como que era o abuso? Era através do toque? Teve a questão da relação sexual? Como foi que aconteceu? A princípio, nas primeiras vezes, era um toque mais leve, que era uma invasão, mas não tanto. Depois veio um toque que a pessoa tocava em mim, mas tocava nele também, e acabava extraindo o prazer dele, né, através da masturbação. E depois veio para o ato mesmo em si. Então, é como se a pessoa fosse me ganhando, me construindo aquele momento. Essa foi o que aconteceu, né, o histórico. E ao longo de quanto tempo que você sofreu isso? Não era sempre, eram alguns momentos, a cada 3, 4, 6 meses. Tinha um momento assim. E você comentou sobre a sua mãe, né? Que ela percebia que estava algo estranho, que tinha algo estranho, mas você também não conseguia conversar com ela. Porque é importante você falar sobre isso, porque como a gente comentou, talvez alguém lá do outro lado da tela, que esteja acompanhando o nosso programa, seja a vítima, seja a mãe, enfim, é uma prestação de serviço que você está fazendo aqui. Então, como que aconteceu com você para a gente alertar quem está em casa, né? Em relação a falar com a minha mãe? Isso. Era complicado, porque o meu pai era alcoólatra. Eu vivia num lar completamente disfuncional. Meu pai é alcoólatra, chegava em casa todos os dias embriagado, agredia minha mãe. Então era um lar onde o diálogo não era presente. Não tinha essa oportunidade, não tinha essa opção de conversar. Né, da minha mãe chegar, filha, senta, como foi seu dia, como foi na escola. Não tinha. A minha infância, a minha primeira infância, quando aconteceu tudo isso, foi uma infância muito conturbada, porque além dos abusos, tinham os abusos do meu pai com a minha mãe também. Então eu era, de certa forma, de todo lado vinha problema, vinha emoções para lidar. Então era mais um problema que eu ia levar para minha mãe. Era o que eu pensava, o que ela vai fazer? Meu pai faz a mesma coisa com ela. Porque havia momentos em que ele também fazia a mesma coisa com ela, de obrigar ela a estar com ele também. E a gente ouvia isso, né? Eu e a minha irmã, que era um pouquinho menor, ouvia também, como se fosse um estupro também, entendeu? Nossa. Você é uma mulher casada, mas se você não quer naquele momento, naquele dia, estar com o seu marido porque você não está bem, ele te força, também não deixa de ser uma violação, né? Dos direitos que nós temos de dizer não. Sim. Então eu cresci ouvindo isso, então era complicado. Como eu vou dizer que aconteceu isso comigo se ele fazia a mesma coisa com a minha mãe, por exemplo? Sim. Então eu vivi um conflito muito grande de não saber mesmo o que fazer com aquilo que estava acontecendo comigo. Sim. E aquilo eu fui guardando, fui levando para dentro de mim. E foi quando eu fui me escondendo mesmo.
Tem um projeto muito lindo da Igreja Adventista, que é o projeto Quebrando o Silêncio, que tem inclusive um período específico do ano com uma campanha maior, mas que é um projeto que fica ali, que rola durante o ano inteiro. E nesse guia de estudo aqui, ó, é o guia Entre Família, deixa eu mostrar também para quem está em casa. É um guia de estudo da Bíblia, que à luz da palavra de Deus fala como a gente pode lidar com essa situação, por exemplo, de violência. E é triste a gente ter que ficar ressaltando isso, porque as famílias estão passando por isso também, né? Por esse cenário de violência. Aqui na página 75, por exemplo, fala sobre essa questão do quebrando o silêncio. Olha só, lição 14, deixa eu dobrar aqui bonitinho, quebrando o silêncio, que é você quebrar esse silêncio que você sentiu aí, que você não conseguia falar, que você não conseguia pedir ajuda, e a gente precisa realmente quebrar o silêncio. E aqui nesse guia de estudo tem todas essas informações. E na página 79 desse guia tem um serviço muito legal, que é como a gente fazer a denúncia. A gente quebra o silêncio através da denúncia também. Então aqui tem o Disque 100, que em casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, a gente tem o número 180, que é contra a mulher, o 181, que é Disque Denúncia e você não precisa nem se identificar aqui pelo anonimato, e tem a Polícia Militar também, o Disque 190, esses números vão aparecer aí na sua tela, se você quiser fotografar, anotar, porque se estiver passando por uma situação, a gente precisa denunciar, né? E para pedir o seu guia de estudo da Bíblia, deixa eu mostrar aqui mais uma vez, guia de estudo Entre Família. Aqui também tem outros assuntos muito importantes, como a gente evitar o divórcio, educação dos filhos. É um guia completo, viu, Van? Muito legal, e você pode pedir, vai chegar na sua casa gratuitamente. Você pode ligar aqui para Novo Tempo em horário comercial pelo número 12 2127 3121, ou pode mandar agora mesmo uma mensagem pelo WhatsApp, também pelo DDD 12 98244 0077. A conversa rende, não acabou, a gente vai ter que dar aquele intervalo, aquela pausa rapidinha, bebe uma água, manda mensagem para o povo todo para acompanhar o Identidade Geral, porque daqui a pouquinho a gente volta com mais conversa com a Vanessa Chaves. A gente te espera. Já estamos de volta. O programa hoje conta com a participação da escritora Vanessa Chaves, que está aqui com a gente, dividindo algumas experiências que são bem marcantes, né, Van, na sua vida. E hoje sendo essa bênção, né, porque Deus conseguiu ajudá-la na superação e hoje ela está aqui para te ajudar também, viu, gente? O exemplo dela é fundamental para que a gente se alerte também sobre esse assunto que é muito importante, o assunto da violência doméstica. Você passou pelo abuso sexual várias vezes, uma situação recorrente na sua vida, e aos 12 anos um trauma também, né? Vocês estavam numa festa, de repente seu pai, no ápice dos ciúmes, alcoolizado, sacou uma arma e o que aconteceu? Foi um momento bem difícil, Loíse, foi acho que o momento mais difícil da minha vida. Imagina. Ele sacou a arma num rompante, assim, de raiva, né? E deu um tiro na cabeça dela. Então ele saiu, foi embora. Mas como é que foi isso? No meio de todo mundo, na frente de todo mundo? Ele pediu para ela ir embora. E daí ele não quis ir embora. E aí ele saiu, foi quando ele foi buscar a arma, que ele não estava armado na festa. Foi quando ele saiu, voltou armado e falou com ela mais uma vez, eu quero ir embora e você vai embora comigo. E ela disse que não ia, porque era uma festa de criança e ela ia ficar para acompanhar eu e minha irmã, que estávamos ali, né, desfrutando da festa com as nossas amiguinhas ali. E aí foi quando ele ficou muito irado e eu nunca esqueci essa frase, ele disse assim para ela, você não brinca comigo não. E foi quando ele sacou a arma e atirou na cabeça dela e aí ele fugiu. E ela caiu, foi quando eu a acolhi ali, né, a abracei, envolvi ela nos meus braços. E aí quando eu a abracei, eu senti o buraco da bala na cabeça dela. Minha mão entrou assim, sabe? E a bala atravessou aqui no rosto. Foi, acho que o momento mais difícil, é como se o chão se abrisse, assim, você não fica sem perspectiva, sem saber o que fazer, era um desespero, porque eu olhava para ela morrendo ali na minha frente e não tinha nada que eu pudesse fazer. E aí foi quando ela olhou para mim, eu olhei para ela, e ela deu o último suspiro e morreu, ali no meu colo, sabe? E foi muito difícil, Loíse, foi um momento assim, nossa...
Não sei, não consigo explicar para você em palavras o que eu senti. Eu acabei ficando sozinha em um momento, sem pai e sem mãe, porque não tinha mais a família, né? Se dissipou, né? Acabou. E aí de repente não tinha mais nada. Ele ficou foragido? Ficou foragido. Na verdade, ele é foragido até hoje, mas já faz mais de 25 anos, né? Eu acho. Muitos anos, muitos anos. E, na verdade, ele até se entregou depois. Como ele era réu primário, não foi preso em flagrante, ele acabou aguardando todo o processo em liberdade. E aí foi no meio do processo, quando ele percebeu mesmo ali, conversando com os advogados, que ele ia ser condenado, que ele não quis mais se apresentar. Então, ele preferiu fugir. E você ficou na tutela de quem? Quem cuidou de você? Eu fiquei na tutela dos meus avós paternos. Até dos 12 aos 15 anos. Sim. E você e sua irmã? Eu e minha irmã. E aí, depois também, a gente tinha um relacionamento muito difícil, porque eu peguei toda a minha dor e transformei em agressividade. Eu era uma adolescente completamente rebelde, agressiva, não confiava nas pessoas. Eu tinha uma dificuldade de relacionamento muito grande, eu não conseguia me relacionar com ninguém, nem com a minha família, que eram os pais do meu pai, né, meus tios. Então a gente tinha um relacionamento muito conturbado. E aí com 15, 16 anos mais ou menos, a minha avó mandou eu embora, porque a gente não conseguia conviver, era brigas e gritos todos os dias. Mas você ainda é uma menor, considerada pela legislação brasileira como uma incapaz. Quando a lei fala incapaz, não é no sentido cognitivo, mas no sentido da dependência de alguém para cuidar, né? É uma criança, 16 anos ainda, teve que morar sozinha. Fui morar sozinha. Aí eu estudava, conseguia um trabalho. Aí eu estudava à noite, trabalhava de dia e morava numa pensão, num quartinho, né? Que era um quarto e um banheiro. E fui vivendo ali. E aí foi nesse contexto também que a minha vida mudou muito, porque eu comecei a fazer coisas que eu nunca tinha feito antes. Eu queria suprir a minha dor, Luiz. Porque fica um vazio, um vazio, ficou um vazio, um buraco. A sensação que eu tinha era como se houvesse um punhal cravado no meu peito. Aquela angústia, aquela dor que eu acordava, eu dormia, eu comia, eu caminhava, tudo que eu fazia, aquela dor estava lá, na minha alma. Sabe a dor da alma? E eu não conseguia me livrar dessa dor, né? E então eu tentava suprir. Então eu fui para as drogas, eu fui para a prostituição, né? Prostituição no sentido assim, não que eu cobrava para ter relacionamento, mas estava toda hora com uma pessoa, é um tipo de prostituição também. Você tenta suprir a sua dor, né? Eu tentava suprir a minha dor com os relacionamentos. Cada dia eu estava com um homem diferente porque eu precisava de um pai, mas eu não tinha um pai. Então eu olhava para os homens como se fosse meu pai, entendeu? Era algo tão contraditório, né? E aí às vezes saía para balada, para raves, essas festas malucas que a gente usa droga, usa aqueles comprimidinhos e ficava louca. Por quê? Porque eu não queria sentir aquela dor que eu estava sentindo. E aí quando eu chegava na minha casa, a sensação que eu tinha era de um vazio imenso, de que eu era uma pessoa sem valor, sem nenhum valor. E por quanto tempo você ficou até ter um encontro com Deus, né? Foi esse encontro com Deus que saciou esse vazio que você tem? Né? Foi dos 12 aos 25 anos. Meu Deus, bastante. Até os 25 anos eu vivia assim, me desnutrindo mesmo emocionalmente. Com 16 anos, mais ou menos, eu fiz um aborto, porque eu descobri uma gravidez em um desses relacionamentos. E aí foi quando a minha emoção piorou, porque daí, além de tudo aquilo que eu já tinha que lidar, eu ainda tinha que lidar com isso, né? Com o fato de ter feito isso. Então foi algo muito marcante para mim, e foi algo que, mesmo depois de ter me encontrado com Jesus, foi difícil resolver essa situação da culpa, né? De ter feito isso. Eu era uma menina, não sabia muito o que estava fazendo, completamente atordoada, mas foi uma escolha, uma decisão, e eu tinha que ser responsável por aquela decisão, né? Então, aos 25 anos, depois de uma tentativa de suicídio, porque eu não aguentava mais, eu não queria mais viver, não tinha mais razão para eu viver, porque eu só sentia dor, né? Eu só sofria. Então, foi depois de uma tentativa de suicídio, eu estava no hospital, muito mal, e eu tive um encontro com Jesus no hospital, meu primeiro encontro com Jesus. Ele começou a conversar comigo no hospital. Você sentia na sua consciência? Eu ouvi uma voz, e aquela voz me trazia uma tranquilidade, uma paz tão grande que eu nunca tinha sentido na minha vida. E então eu começava a conversar com essa voz, e eu estava dopada ali, né? Foi algo muito espiritual mesmo, né? E ele falava assim: filha, o que eu tenho para você é bom, é tão bom. E eu falava: eu quero viver o que é bom, porque eu nunca vivi nada bom, né? E aí conversou um pouquinho comigo e daí parou.
E aí, depois de eu sair do hospital, me recuperei, e só que aquela voz ficou ecoando no meu coração, na minha mente. Eu quero entender o que é isso, o que foi esse momento. Eu nunca tinha tido uma experiência como essa. E aí eu decidi procurar uma igreja, e acabei chegando numa igreja, e naquele momento eu ouvindo o pastor pregando, ministrando a palavra, e eu reconheci aquilo que aquela voz estava falando comigo de alguma maneira, aquela voz voltou a falar comigo naquele momento. E aí foi quando eu decidi, Loís, naquele dia caminhar com Jesus. Então eu fiz uma oração. Eu falei, Senhor, Deus, né? Eu falei assim, Deus, se você existe mesmo, muda a minha vida. Transforma a minha história, tira essa dor do meu peito, né? Arranca essa dor que eu sinto, me ajuda a viver. Eu queria viver, mas eu não sabia como. Porque essa é a sensação de que quer tirar a própria vida. A gente só não sabe como viver. A gente não quer morrer de verdade. A gente só está vivendo uma vida muito ruim, né? E eu falei assim para Deus, me ajuda a viver, né? E aí eu me entreguei completamente para Jesus nesse dia e tô aqui até agora. Amém! E hoje você escreveu 2 livros, né? No início do programa eu até falei do lançamento de um livro, que seria esse daqui, Caminhos do Perdão. Ela lançou, a Vanessa lançou esse livro aqui em 2017, fala sobre o perdão, porque ela, depois de uma luta também espiritual, conseguiu perdoar o próprio pai, minha gente. Ela conseguiu, depois de alguns contatos, né, com o pai, e ela lançou esse daqui, ó, Um Amanhã Glorioso. Esse sim foi lançado no dia do combate ao abuso infantil, no dia né? 4 de junho. Eu tinha, só fazendo uma correção, eu tinha falado que seria O Caminho do Perdão, quando na verdade foi esse livro aqui que ela lançou no dia do combate ao abuso infantil. Então, só corrigindo, né? Um Amanhã Glorioso, Resiliência e Fé para sobreviver às tempestades e superar as adversidades. Eu imagino que escrever também te ajudou, né, nesse processo de cura. Sim, a ideia de começar a escrever surgiu, na verdade, porque quando as pessoas começaram a conhecer a minha história, na igreja que eu fazia parte, elas começaram a me pedir ajuda. Vanessa, eu não consigo perdoar, eu tenho dificuldade em perdoar meu pai, porque eu comecei a contar como foi o processo. Porque o que aconteceu? Quando eu comecei a caminhar com Jesus, eu fiquei bem, mas não foi 100%. Sim. A minha cura total veio quando Deus falou comigo, filha, você precisa pedir perdão ao seu pai. Não foi nem só perdoar, foi pedir perdão. Então Deus começou um processo na minha vida que durou 1 ano, Loíse, onde Deus me deu algumas estratégias e eu não queria nunca falar com meu pai, eu não queria estar com ele, eu não queria falar com ele, né? Então foi um processo de Deus para que eu tivesse essa cura plena, né? E foi através do perdão, porque Deus queria, na verdade, restaurar o nosso relacionamento, que foi o que aconteceu no final desse nosso encontro, que foi num abraço e eu dizendo para o meu pai que amava ele. Meu Deus. Então, assim, Deus foi construindo, né, essa história do perdão na minha vida. Não foi fácil, foi 1 ano, eu chorava muito, eu relutava muito, porque eu não queria, né, viver essa experiência. E aí, quando as pessoas começaram a ouvir a minha história na igreja, Vanessa, me ajuda, eu preciso perdoar, eu tenho dificuldade em perdoar, eu não consigo. E aí, quando as pessoas iam conversar comigo, elas falavam coisas sobre o perdão que não eram realidades. Não era o perdão de Jesus, aquele que caminhou até a cruz para trazer liberdade para nós. Era um perdão velado, algo que a gente faz mesmo para, de repente, cumprir uma obrigação. E não é isso que Deus tem para nós, Loíse. Deus tem algo muito maior, Deus tem algo muito mais maravilhoso para a gente, uma liberdade que o perdão realmente nos deu quando ele caminhou até a cruz e nos dá quando a gente decide perdoar outra pessoa, né, ou liberar ela de uma dívida que ela tem com a gente. Então, a ideia de escrever o livro foi para isso, para tentar ajudar essas pessoas e contar para elas esse 1 ano de processo, de coisas que Deus me revelou em relação ao perdão, que Deus trouxe para mim em relação ao perdão para ajudar essas pessoas. E aí, depois disso, virou uma paixão. Agora, qualquer dificuldade que eu tenho, né, emocional, algum problema, eu gosto de escrever, então eu escrevo, porque é uma maneira de também ministrar na minha própria vida quando eu estou escrevendo, sabe? Sim. Então, a escrita surgiu dessa maneira, numa intenção de ajudar outras pessoas, né, a
resolverem as questões delas, porque a minha foi muito difícil e eu sei que tem outras mais difíceis do que a minha. E a ideia de te trazer para o Identidade foi justamente explorar essa parte da sua vida, para você ajudar outras pessoas aqui também, para a gente dizer para as pessoas que estão acompanhando a gente que existe esperança no meio da dor, que por mais que você queira, a Vanessa passou por um momento de tentar se suicidar porque você quer cancelar, você quer acabar com a sua dor, a gente tem um Deus que cura as nossas dores e que depois Ele consegue restaurar todos os aspectos que foram destruídos da sua vida. Deus é um Deus completo e a história da Vanessa comprova isso. Muito obrigada, Vanessa. Em lágrimas eu encerro esse programa porque eu não queria ficar a noite toda aqui, hein? Mas muito obrigada pela sua participação, pela sua generosidade de compartilhar, ter que falar de assuntos tão difíceis, revisitar memórias tão dolorosas, mas obrigada por você estar aqui, viu? Obrigada por você também que acompanhou a Identidade Geral. Aquele cheiro e até amanhã.